Estamos hoje na antepenúltima lição número 11, e tivemos um trimestre muito bom, estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para a estatura completa de Cristo. Observamos que lança por terra aqui essas falsas teorias de que Deus só quer o coração, né? É completo. Corpo, alma e espírito precisa ser irrepreensível diante do Senhor. E nesse dia hoje, um dia especial, que comemoramos o dia da Bíblia, a inerrante, a infalível Palavra de Deus, imutável Palavra de Deus, tão atualizada como o jornal que vai circular à meia-noite, pastor Cláudio Coutinho. Mas como que foi criado o dia da Bíblia? O dia da Bíblia foi criada por Thomas Cranmer, na Grã-Bretanha. Esse senhor, ele era um reformador, era um bispo reformador inglês, que em 1549 ele criou o dia da Bíblia. Naquela época contava-se 4 finais de semana antes do Natal, e depois, posteriormente, foi que ficou o segundo domingo. No Brasil, com a chegada dos missionários europeus e norte-americanos, foi comemorado em 1850, sendo o segundo domingo do mês. E em 2001, o presidente da República, na época, Fernando Henrique Cardoso, sancionou o dia da Bíblia na Lei 10.335, que se tornou fazer parte do calendário. Então, sempre o segundo domingo do mês, nós comemoramos o dia da Bíblia. E hoje, nesta manhã, nós estaremos aqui aprendendo juntos sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, de que há de vir. Nós vemos aqui o textuário. Aqui Paulo não está dizendo que o exercício físico não serve. Ele é muito importante para o nosso corpo físico. O nosso corpo, ele precisa do exercício. E faz bem para a nossa saúde. Faz parte da mordomia do corpo. E nós somos administrador do corpo. Seja bem-vindo, meu amor. Pai Senhor. Pode sentar aqui, ó, se quiser sentar aí, fica à vontade. Então, dentro da mordomia do corpo, nós precisamos do exercício. É importante. A caminhada faz bem para nós. E agora, quanto à piedade, ela se torna mais proveitosa porque ela vai cuidar do espírito, da alma e do espírito. E ela, precisamos exercitar ela para o nosso bem espiritual. Porque desse exercício temos a promessa de uma vida, dessa vida presente, uma vida espiritualmente equilibrada, e a vida do porvir, a vida eterna. Ela depende do exercício da piedade. Aqui a comparação, ela é um pouco, digamos assim, por isso que ele usa a piedade como mais proveitosa, porque se fala da vida espiritual, a importância que ela tem para nós.
mas não lançando, não desfazendo, nem menosprezando o exercício físico, que é bastante recomendado para a nossa vida. Até para esticar um pouco mais a vida, ela precisamos cuidar dela, né? Se não cuidar do corpo, o Senhor confiou a nós. Somos mordomos, somos administradores. Então precisamos ter esse cuidado do contínuo exercício. Porque se ele usa, nós vamos ver no decorrer da lição, que ele faz esse paralelo do exercício físico com a piedade, que não deixa de ser o exercício espiritual. Essa busca, se há um relaxamento na nossa caminhada, que é o mais recomendável, somente nós já estamos assim, da meio-dia para tarde, o importante é o exercício, é a caminhada. Se nós relaxarmos, nós vamos sofrer as consequências, né? Vai vir as consequências. Da mesma forma, se deixarmos de exercitar a piedade, temos consequências espirituais. É dentro dessa temática que nós vamos estar estudando aqui nesta manhã. As disciplinas espirituais são necessárias, aí diz, para o fortalecimento do espírito, assim como o exercício físico para a estrutura óssea e muscular. Até porque o passar do tempo e vem as consequências, por isso que é necessário esse cuidado. Então, na introdução diz aqui, como já bem adiantamos, nesta lição estudaremos sobre a importância da disciplina cristã. Partiremos do conceito piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que a disciplina cristã faz parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplina diária para o seu fortalecimento. E quais são elas? As principais são oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Esse aqui é o exercício da piedade. Esse exercício, ele é de suma importância para a nossa vida espiritual. E às vezes, a pessoa muito imaginava que a piedade leva ela para o sentimento de compaixão, né? E não tem nada a ver. Não é um sentimento de compaixão. Ela é uma devoção, uma busca ao Senhor. Uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. A gente vai ver a definição de piedade, logo aqui no segundo ponto, ele vai falar sobre essa piedade. Agora aqui, observamos que Paulo, ele usa esse paralelo, essa comparação, essa metáfora, para descrever, ali escrevendo para o seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, para que ele tivesse um ministério profínico, tivesse uma vida espiritual equilibrada, ele precisava de exercitar a piedade, essa busca ao Senhor. E a vida nossa, ela precisa desse exercício. O exercício da oração, ela de fundamental importância, até porque é o nosso primeiro contato pela manhã com o Senhor. É onde começamos o dia já nos pés do Senhor. Os dias são difíceis, os dias são maus, e nós precisamos de ter uma vida de oração, de exercitar a piedade. E aqui diz uma vida de oração. O jejum é suma importância também. Agora precisamos ter muito cuidado com a questão do jejum, porque o jejum, ele tem pessoas que têm problema de comorbidade, doenças crônicas, renais, que ele precisa
de bastante água. E tem muitas vezes a pessoa imagina que o jejum ele só tem valor se ele for total. Mas ele pode ser parcial. É quando a pessoa deixa de ingerir alimento sólido e ingere o líquido, porque devido a pessoas que têm problema de rins. E os jejuns, ele precisa ter também equilíbrio. Tem muitas pessoas que se doam tanto ao jejum que ele adoece. Depois ele vai tratar. Começa a gastrite, que é uma das principais, porque o nosso estômago ele está sempre em movimento. E quando não tem um alimento entre ele, vai ter atrito da carne com a carne. E ali começa ferimentos. Exatamente por isso. Agora, a pessoa faz um exercício o tempo que ele puder. Não é o tempo do exercício, aliás, do jejum, que vai dizer assim, não, eu não perdi a bênção porque eu não jejuei completo. Não, é o propósito. O importante é o propósito que você está fazendo diante do Senhor. Eu eu tenho que fazer junto, começar às 18 horas da manhã e só vou me alimentar às 18 horas. Se você dá conta, faça, mas com moderação. Isso não é coisa para todos os dias. É algo que você tem que administrar. Que não é esse doar totalmente, é isso que vai resolver. Até porque o jejum não muda Deus. O jejum muda nós. O jejum traz aquebrantamento para nós. O jejum é nós sentirmos um gotinho do que seremos na eternidade. Que lá não vamos comer. Não é necessário de alimento. É você sentir. É você mortificar. Até porque quando você passa o tempo, hora de comer, as carnes tremem. É esse homem que é alimentado por isso. E quando você faz isso, você sente, ali vem o aquebrantamento. E aí é onde a pessoa se fortalece espiritualmente. É igual pessoas, eu não sou contra quem vai orar em monte. Eu nunca fui. Nunca foi preciso. Tem pessoas que não, meu negócio é estar lá no monte isolado. Ele desce igual um balão cheio. E ele começa a viver uma dimensão espiritual muito boa. Mas a vida não é toda a vida daquele jeito. Mas qualquer coisa é igual pegar um espinzinho, tocar no balão, esvazia. Então está faltando um equilíbrio para ele manter uma vida equilibrada diante do Senhor. É igual a pessoas, não, eu preciso estar jejuando. E o jejum, nós vamos ver agora no decorrer dessa lição, que é algo pessoal. É você e Deus. Aqui vai falar sobre exibicionismo, né? Pessoa que se exibe. E aconteceu isso porque eu estou com 2 semanas jejuando. Esse aí eu não se agrada disso aí, não vamos falar sobre isso. Então, mas é algo pessoal, você e Deus. Às vezes, eu dificilmente vou visitar a casa de um irmão pela manhã, principalmente terça-feira. Quando você está trabalhando, você chega lá na casa do irmão, o irmão preparou um lanche para você, um café, aquele. Não, irmão, não quero não, eu estou jejuando. Lançou por terra. Às vezes, quando acontece, aí a pessoa, pastor, não, irmão, eu não queria não. Aí alguém já sabe, pastor está trabalhando, né? Eu uso essa expressão. Sim, estou trabalhando. Mas é algo pessoal, você e Deus. Não precisa ninguém ficar sabendo. É você e Deus. Então nós precisamos desse exercício. Se você dá conta de meio seu dia e jejuar até 9 horas, 10 horas, amém. Total, amém. Ou não é parcial, amém. O importante foi seu propósito que você fez com Deus. Isso é que é importante. Agora hoje nós estamos vendo dias que está tendo uns jejuns por aí que eu não considero esse jejum não. Não, eu estou jejuando de redes sociais. Eu estou jejuando de celular. Estou com cada dia que eu deixei o celular para lá, nem pego no celular para mim não ter contato. Isso não é jejum não, mas isso aí é você administrar. Isso aí não é jejum. Isso aí é controle. Controle seu. É igual o vício. A pessoa abandona.
O compromisso com Deus é maior do que isso. Porque que era para me ter estudado hoje, meditar na palavra, que é outra aqui, terceiro exercício, meditar, mas eu me envolvi tanto com a rede social que não tive tempo de meditar na palavra do Senhor. Aí está faltando administrar o tempo, faltando controlar o tempo, para ele ter tempo para fortalecer sua vida espiritual. Porque o contrário desse aí, ele vai entrar num relapso, e aí vem a fraqueza espiritual. Eu estou sem força, eu estou fraco, não estou tendo mais nem ânimo para ler a palavra de Deus, estou tendo mais nem força para orar. É porque ele chegou a esse ponto, que aqui estagnou. Assim, então vamos falar sobre um pouco mais sobre isso. Vai do propósito que a pessoa faz. Ver a pessoa tem o desejo de que alguém seja alcançado. E aí, Senhor, para você pregar para ele, que Senhor me dê a graça. Porque um dia que eu transmitir a palavra, ela venha entrar no coração dele, venha trazer mudança, venha fazer algo na vida da pessoa. Você pode fazer nesse propósito. Primeiro ponto, a piedade e a disciplina cristã. Exercício corporal e piedade. Aqui, como já lemos esse versículo, diz: o apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. E é interessante que a vida de Paulo era uma vida laboriosa, né? O labor físico dele era constante, era viagens, era trabalho. Ele estava sempre exercitando, né? E quando nós olhamos lá para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, nós vamos lá, ele narra um pouco da sua vida, né? Do que ele passou nas suas viagens. Aí, contudo, ele enfatiza a sobre-excelência, aquilo que é superior, a sobre-excelência da piedade, em cujo conceito estas estão a disciplina cristã, que nós chamamos de exercícios espirituais, que é exatamente o exercício da piedade. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor, apenas esta vida, só quanto tivemos aqui. E a maior, como eu já falei, a maior recomendação médica hoje, você vai num médico, que ele recomenda, primeira coisa, você faz caminhada, você faz algum exercício, a pessoa diz, não, faça isso. Isso aí vai ajudar a bombear o sangue nas artérias, para que não venhamos ter problema no futuro. Então, por isso que é a importância do exercício corporal. E a piedade nos traz benefício nesta vida e na eternidade. A importância da piedade, ela vai se cumprir lá em que Salomão escrevendo aos Eclesiastes. Disse, quando ele fala, lembrar, procurar o Senhor na mocidade, para quando chegar o tempo, ele vem dizer que não tem contentamento. Aí, falta de contentamento é exatamente porque faltou o exercício da piedade. Porque quando você tem esse exercício, a busca, a oração, meditação na palavra, jejum, você vai estar contente no Senhor, independente da circunstância que você esteja passando. Eu falei aqui dias atrás que é diferente de contentamento de conformismo. O conformismo é aquela pessoa que ele já se entregou e disse, eu nasci para sofrer, minha vida é de eterno sofrimento e eu vou descer toda a vida desse jeito. Ele já está conformado, ele está com aquele conformismo. Contentamento é diferente. Contentamento, você está passando por uma situação, mas você diz, estou passando por isso, mas o Senhor vai estar com providência. Eu vou sair dessa situação. Se eu estou no deserto, vai chegar o oásis, vai chegar o momento da bênção, da vitória. Então, esse aí é o contentamento no Senhor. Mas quando não tem contentamento, a pessoa simplesmente murmura, reclama de Deus e de todos, né? Isso é a falta desse exercício. A lei do benefício nesta vida e tem a promessa da
eternidade. Aqui ele divide a piedade tanto interna como externa. E a piedade aqui, a palavra no grego, eusébia, né? Que ela tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de quê? De atitudes que vai expressar temor, respeito, reverência e amor a Deus. E esse temor não é a pessoa ter medo de Deus. Esse temor é a pessoa honrar a Deus, reconhecer, valorizar, como diz aqui, respeitar, ter a reverência a esse Deus soberano. O temor é isso. Que as pessoas confundem essa palavra temor com ter medo. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós tenhamos medo. Isso para o pecador é até bom, a princípio, que ele realmente tenha medo de Deus, né? O pecador. Mas depois ele vai entender que o temor não é ter medo. O temor é você reconhecer a Deus. A obediência a Ele, valorizar, honrar esse Deus Todo-Poderoso. Então, essas condutas, elas são ligadas tanto a fatores internos como externos. E aqui ele diz assim, a ênfase exagerada no valor das obras produz um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Aqui nós vemos o exemplo dos escribas, que os escribas, eles valorizavam a parte externa. O que era isso? Era alguém ver o que eles estavam fazendo. Queria que todo contemplasse o que eles faziam. Então, aqui a preocupação não era tanto porque a piedade, ela trabalha a parte interna e vai refletir na parte externa. O que nós aprendemos para nós entender isso aí? Que a santidade, a santificação, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E quantos nós não viveu isso? As pessoas queriam que a santidade ela fosse primeiro externa. Aceitei Jesus hoje, amanhã eu tinha que andar impecável. A parte externa tinha que estar dizendo que eu era crente. E a ver não tinha transformado em interior. Agora, quando há transformação interior, ela vai refletir no externo. Aí a pessoa vai olhar para ele só, tu é crente, não é? Não só pela aparência, mas ele vai ver na face dele o brilho da transformação que houve. Esse aí vai ter o reflexo. É como o espelho colocado no sol e ele vai clarear em algum lugar, né? É exatamente a nossa vida que é transformada. Então é a parte interior vai refletir no exterior. Quanto que os escribas, a própria Igreja Católica sempre era preocupada com a parte exterior. E aqui o comentador ele diz o seguinte: o que eles faziam? Faziam longas orações, dizimavam e amava cumprir publicamente os seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de quê? E o que mais? E de maldade. Só era externo. E o que nos habilita como servo de Deus, tanto ligado ao trono da graça, é a nossa parte interior. Não é exterior, é interior. Porque se fosse só a parte exterior que refletisse, nós estaríamos condenando muitas denominações. E a gente vai ver as pessoas, não é tanto com a preocupação com o exterior, mas com o interior. O trabalhar.
a pessoa reflete, ele produz fruto. O fruto é o que vai nos identificar como cidadão do céu. E aqui diz, a verdadeira piedade completa as disciplinas espirituais externa com a oração, o jejum e a leitura das escrituras, mas sempre relacionada a uma vida de quê? De sincera e profunda devoção a Deus. E o que mais? Procurando agradar a Deus em... Pensei que era só em parte. É em tudo, né? Procurando agradar a Deus em tudo. Esse aqui é uma vida devocional. Esse aqui é a piedade. Esse aqui é o exercício da piedade. Esse aqui. Essa vida de devoção ao Senhor. Aqui inclui um viver justo. E quando nós temos um viver justo, que agradamos a Deus, nós vamos evidenciar. Eu ministrei aqui quinta-feira sobre as evidências da vida cristã. Diante da ação social, você vai ter o cuidado com o próximo. Você vai amar, você vai zelar, você vai olhar para a necessidade dele, tá lá com fome, precisando, você não vai só orar, né? Você vai exercitar a sua fé. Que até porque diz que a fé sem as obras, ela é o quê? É morta, né? E como é que eu vou ver que minha fé ela está avivada? Através das obras. As obras nos salvam, mas o crente salvo tem boas obras. Então é aqui onde vai evidenciar este amor. Até ele usa a palavra aqui, misericórdia, é sentir a miséria dos outros, é colocar o miserável dentro do nosso coração. Porque lá a palavra misericórdia, ela vem duas palavras, né? A miséria e cardia. Cardia fala do coração. Aí pega a miséria da pessoa no estado. Pega aquele miserável e traz para dentro do coração. Aí vem a palavra misericórdia. Foi o que o Senhor Jesus fez com todos nós, né? Pegou todos nós e fez o seu sacrifício em prol de nós. Então, ele olhou para nós com essa situação. Os escribas, eles queriam ser vistos. Igual a pessoa diz assim, rapaz, eu contribuí, eu não vi meu nome lá na fachada. Ele já perdeu a bênção, que ele quer ser visto aqui. E aquilo que nós fazemos não são vistos, pode ter certeza que vem a recompensa, o galardão da parte do Senhor. Eu não estou muito preocupado com galardão aqui na terra, não, mano. Eu quero receber galardão lá no céu. Aqui na terra é passageiro. Sobre isso. Agora vamos ver que a piedade e a discrição é você ser discreto. Aqui onde que o judeu praticava o contrário, né? O exibicionismo. Queria ser visto. Queria que o nome fosse citado. Naquele tempo que a gente usava colocar o nome do dizimista na folha, tinha alguém que olhar se o nome dele estava lá. Se o nome dele não estivesse lá, ia lá no tesoureiro. Rapaz, meu nome não está aqui. Por que não colocar meu nome aqui? Hoje, como nós prestamos conta no ministério e entrega o comprovante, ficou bem mais prático, né? Bem mais fácil. Jesus, o que Jesus mandou os discípulos ser o quê? Discreto. Até porque na oração disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, que o meu pai, que está no céu, ele vê que está no secreto, vê todas as coisas. Então eu achei que era ouvir, né? A oração no caso seria ouvir. Não, ele faz ver a pessoa orando. Então não precisa, a pessoa, não, só Deus só ouve se orar alto. Precisamos ter muito cuidado nessa questão de orar alto. A ver a pessoa está com alguém compartilhou uma situação com a pessoa, falando, me ajude aqui nessa oração, nessa causa aqui em oração. Aí a pessoa vai orar alto, vai expor o segredo do irmão na oração, né? Então
Aí você vai expor a situação. Tenha muito cuidado se estiver intercedendo por alguém, que alguém pediu, algo, você e ele, vê uma situação, tenha cuidado. Não é pelo falar alto que Deus vai ouvir. Você ora em espírito. Não existe espírito de oração. Não existe espírito de oração. Existe a pessoa orar em espírito. Você pode estar em todo lugar e orando. Você pode estar, nós estamos aqui reunidos, nós podemos todos aqui estar falando aqui e orando ao mesmo tempo. Orando em espírito, conversando com Deus. Esse é o nosso diálogo. Outra coisa também, que o inimigo das nossas almas, quando nós estamos orando em espírito, ele não sabe o que nós estamos conversando com Deus. Agora, quando você ora alto, ele sabe o que você está falando. Agora, tem pessoas assim, eu vou orar em espírito porque eu tenho medo do inimigo ficar sabendo que eu estou orando. Não tem esse medo. Não precisa ter esse medo. Você ter cuidado de orar em espírito por situações, talvez, constrangedoras ou de expor alguém, tá? E assistir o culto, aceitava Jesus, firmava. Então, hoje ele vem trabalhando sutilmente. De que maneira? Para trazer um esfriamento, a pessoa não valorizar, não ter tanto compromisso com Deus, que não precisa tudo isso. E nós vamos ver aqui nessa lição aqui, tirando o tempo que é para a piedade, ela sendo aplicada em outras coisas que não vai trazer edificação. Então é dessa maneira que ele vem trabalhando hoje. Então, eu, como líder, eu tenho essa necessidade e constantemente eu estou exercitando essa aí. Preciso, tanto como a minha vida pessoal, como para a igreja que eu lidero. Então eu preciso exercitar. O homem, nós como sacerdote da casa, nós precisamos exercitar. Nós somos o líder da família, nós somos o cabeça. O cabeça, você observa, você olhar para a nossa cabeça mesmo, onde está a maior quantidade de sentido está na cabeça. É onde tem visão, onde tem direcionamento, onde ouve mais Deus, para instruir a liderança. Então, nós líderes precisamos, como sacerdote da casa e da família, nós precisamos estar nessa busca constante ao Senhor. Constante. Como o senhor falou do passado, muitas vezes em campanha de oração, continuamos orando. Talvez a pessoa não esteja orando com aquela mesma intensidade daquela época. Hoje, a distração era muito grande. Nós vamos ver aqui, para as pessoas ter aquela busca como era antes. Mas isso não é que a pessoa deixou, que a gente vê salvando, vê batismo com o Espírito Santo. É sinal, fruto ainda de que a igreja não está. Naquele tempo, a necessidade, a batalha era bem maior do que hoje. A nossa batalha naquele tempo contra o inimigo era bem maior do que hoje. A palavra não muda. O amor, esse aí, é o cumprimento da Bíblia. Se ela não se cumprir, Jesus não vai voltar. Diz que ela vai vir por exatamente o cumprimento da vida dele. Esse período, Paulo, o que Paulo disse? Que nós ia viver dias maus. Os dias maus não chegaram? Estão chegando? Nós estamos vendo isso. Ainda bem que nós temos hoje, nós vivemos num país que nós estamos tendo ainda essa liberdade de estarmos aqui reunidos. Mas vai chegar um momento e vai estar igual outros países aí que vão trabalhar exatamente sobre isso aí para proibir. E quando proibia, o que o povo fazia? Aí é que ia buscar. Talvez nós estamos vivendo assim um pouco relapso nesse sentido aí. Não falo no contexto geral do Brasil. Estou falando aqui, falando no contexto geral do Brasil. Mas se intensificar a perseguição, a igreja se dispõe mais em buscar ao Senhor. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Eu já vi esse dia desse. Eu estou na campanha de jejum há tantos dias, porque eu vou pregar em congresso tal, e aí eu vou precisar, estou aqui jejuando. E quando vai pregar, quando está lá e diz assim, se aconteceu isso porque para vir para esse lugar, eu passei um mês de consagração. Isso aqui é o exibicionismo, né? Está exibindo o que ele fez.
Como Jesus enfatizou, se buscarmos a glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero. O que é efêmero? Aquilo que é passageiro, aquilo que não tem permanência, aquilo que não é duradouro, é efêmero e sem valor algum diante de Deus. É por isso que não devemos buscar glória, é por isso que não temos que nos aparecer. Primeiro, que tem que aparecer é Jesus. O Jesus é que tem que aparecer. Mas hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. As pessoas estão querendo atribuir os acontecimentos espirituais a ela pessoa e não ao Senhor. Se não aconteceu isso porque eu jejuei, aconteceu isso porque eu orei, aconteceu isso porque Deus fez. Você só simplesmente se colocou na direção de Deus, na dispensação do Senhor, e Deus vai lhe usar. Mas quem tem que aparecer é Jesus. Não é? Hoje as pessoas estão querendo concorrer com Jesus. Se Jesus aparece, eu também tenho que aparecer. E aí é onde a gente vê a derrocada. A pessoa está lá no topo, de repente ele sai do cenário. Por quê? Exatamente por exibicionismo. Querer aparecer. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando a sua prática for coletiva. Isso nós vimos lá nos dias de Esther. Aquele jejum foi coletivo. Opa, muito obrigado. Deus abençoe. Ali foi um jejum coletivo, em prol de uma causa. É igual assim, nós estamos numa campanha de oração por isso. Isso aí é coletivo. Mas individualmente não precisamos nos expor. E desfigurar o rosto, como nós vamos aqui, para que alguém veja que eu esteja jejuando, que eu estou fazendo aquilo ali. É o que fazia os escribas, os fariseus. Fazia dessa maneira. Aqui no segundo ponto, aqui o desvio das disciplinas espirituais. Aqui o desvio. Aqui é fácil levantar às 5 horas da manhã para fazer caminhada? Não, né? Não é fácil. Se alguém dizer que não, eu levanto todo dia aquele horário e vou fazer caminhada porque eu preciso de exercício. Não é fácil, mas nós precisamos. Precisamos fazer isso. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. Se você pegar assim, eu caminhei a semana, caminhei segunda, terça, aí quarta eu não fui, quinta eu não fui. Sexta-feira você não vai querer, não. Sexta-feira você não vai querer, de forma alguma. Porque não teve uma continuidade. Você vai ficar parado. E quanto mais tempo parado, pior fica. O mal que às vezes estava tendo uma melhora, ele agrava novamente. A pessoa passa a sentir as dores. Os sintomas são os mesmos. E se a retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Se você passar muito dia, do primeiro dia, rapaz, se dói todo o corpo. Aí no segundo dia você já começa acostumando. Terceiro dia, quarto dia, porque senão você está acostumado. Mas se não tiver, vai sentir os mesmos problemas. Porque foi a falta de continuidade. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazer. Também. Perdendo o hábito. A pessoa vai perdendo. Vai deixando, com pensando não. E com isso, é o que vem o esfriamento espiritual, é que vem a apatia espiritual. A pessoa... Aqui o comentador disse que a vida espiritual vai se enfraquecendo. Aí torna... Qual o risco de atrofia? O que atrofia os nervos? A falta do exercício, né? Da prática vai atrofiando. A pessoa vai se tornando, atrofiando espiritualmente, vai se paralisando. Torna uma paralisia. Porque ele deixou de exercitar agora a piedade, que é a oração, que é o jejum e que é o desejo de ler a palavra do Senhor. Nós nos alimentamos, tem pessoas que talvez não alimentou nessa manhã. Talvez esteja alguém por aqui
fazendo um sacrifício, mas outros já se alimentaram fisicamente. E assim como alimentamos fisicamente, precisamos alimentar nosso espírito, nossa alma. E com o que se alimenta ela? Com a palavra. A meditação na palavra do Senhor. Há um adágio por aí, diz: se você não quer ter encontro com o inimigo nas primeiras horas, encontre primeiro com Deus. Tenha um encontro primeiro com Deus. E o primeiro encontro com Deus, através da oração e da meditação da palavra de Deus. Quem tem o hábito de ler um capítulo da Bíblia por dia para poder orar? É a forma de você ler a Bíblia. Leia toda a Bíblia. Todo dia lê um capítulo. Antes de você orar. Quando você pensa que não, você lê o Antigo Testamento, você lê o Novo Testamento, porque você tem o hábito de orar. E quando você vai orar, às madrugadas, 4 horas da manhã, cada um tem seu horário de orar, medite, lê a palavra de Deus, que você vai estar exercitando a piedade, você não vai atrofiar espiritualmente. E aqui o escritor aos Hebreus, ele diz que, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aqui ele está falando ele usa essa metáfora aqui, essa linguagem aqui, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida até no corpo. Olha a situação. A pessoa está debilitada espiritualmente, que o corpo vai sentir as consequências da debilitação dele espiritual. Fortalecer. Então, fala de erguer novamente, de buscar novamente. Então, não podemos nos acomodar. Precisamos erguer novamente e buscar o Senhor, exercitar a piedade. Porque corre o risco da apatia, do engano e do pecado, que é o segundo subponto. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação, da escritura. O que ela acontece? Causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. Aí tem muitas pessoas que vivem, na época Deus me usava, eu era desse jeito, eu era um instrumento na mão do Senhor. Porque vê a apatia. A pessoa perde o discernimento. E o discernimento é algo essencial na nossa vida. De todos os dons espirituais, para mim, pastor Neto, o mais importante é o de discernimento. Porque o discernimento não vai deixar eu ser enganado. Não vai deixar eu ouvir coisas que não é de Deus e eu acreditar. O discernimento, todos eles são importantes. Mas eu amo o discernimento. O discernimento da palavra, para mim, é o mais importante de todos eles. Todos são importantes, mas esse, para mim, se destaca mais. Aí a pessoa não busca, não se alimenta, e aí perde a sensibilidade espiritual. Às vezes a pessoa quer forçar os outros a acreditar, porque nem ele está tendo essa sensibilidade espiritual e quer transmitir para o outro. Não tem nem para ele, quer passar para os outros. Aí quer forçar. Uma vez o pregador quer forçar a pessoa a receber sem ter nada para dar, porque perdeu a sensibilidade espiritual. E hoje nós estamos vendo o dia que as pessoas estão mais preocupadas, quem está pregando, é de mandar os outros dar glória. Que é isso, mano? Prega a palavra, mande conteúdo que a igreja vai glorificar. Mas se o termômetro da glorificação não aparecer, parece que ele não está pregando a palavra de Deus. Mas a preocupação está se alguém está glorificando. E a pessoa está ouvindo a palavra para entender a palavra, mas a preocupação está se a igreja está glorificando. Hoje, por quê? Perdeu a sensibilidade espiritual. Pregue a palavra, anuncie a palavra e deixe que a pessoa ele vai glorificar o Senhor. Muitas vezes é um culto, né, pastor? Está glorificando. Não precisa, mas hoje estamos vivendo esses dias. As crenças profundamente bíblicas, anticonsolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais e até serem substituídas por filosofias e vã sutilezas.
vão deixando ser levado por isso. Cristão e igreja são denominados pelo secularismo, ideologia. Por quê? Perderam o sentido, perdeu a sensibilidade espiritual, se tornou apática. O pecado, ele passa a predominar. Mas aí vem uma pergunta: como estão nossas disciplinas? Nas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais. Isso aqui é uma reflexão para cada um de nós. E aqui nós precisamos sair da teoria para a prática. Teoria é muito bonita, mas o que vale para nós é prática. Não adianta haver a pessoa falar e não praticar. Porque a Bíblia só tem valor, exatamente, ela só tem sentido aplicada nas nossas vidas, na prática das nossas vidas. E aqui nós vemos alguns exemplos. Vemos o exemplo do salmista no Salmo 55 e 17, que orava 3 vezes ao dia, né? Daniel, quando ele soube daquele edito que estava assinado, ele mudou a sua oração? Não. Ele continuou orando, como é de costume, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. E aqui Paulo, ele recomenda a Timóteo, para manter uma vida de oração e consagração, ele precisava exercitar. E nós temos aqui a escola dominical como uma referência, né, amados? O comentador colocou, a sua idade, a escola dominical, ela vai exercitar essa disciplina para fortalecer espiritualmente. E aqui o terceiro ponto, que é agora onde entra as astúcias do maligno. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra os principados, não é contra os irmãos, mas é contra os, não é nem contra a carne, não sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século. A nossa luta é contra eles. E o que diz aqui? Não podemos nos descuidar. Aqui entra a vigilância. Precisamos orar, mas nós precisamos vigiar. Até a vigilância vem antes da oração. Porque se não acontecermos isso, se nós descuidar, desconsiderando essa realidade, o inimigo, ele é astuto e vive engendrando ciladas. Então, a importância de nós ter uma vida de vigilância. E aqui o comentador diz, se o intento constante o que ele quer atingir? Ele quer atingir e produzir terríveis danos no nosso espírito, alma e corpo. O plano dele é esse, nos atingir. Mas se tivermos uma vida de vigilância, de oração, de perseverança, nessa disciplina da piedade, ele não vai encontrar guarida em nossas vidas. Precisamos exercitar a oração constante para que não venhamos ceder a esse lado maligno. Esse é um ponto. Mas o que nos chama a atenção é evitando as distrações. Evitando as distrações. E hoje, o dia que nós estamos vivendo, essas distrações, elas são muitas. A rede social, ela tem seu lado bom, mas ela tem seu lado maléfico. Mas o controle está onde? Nossas mãos. O controle está nas nossas mãos. É nós que controlamos. Se vamos deixar ser levado por essas distrações, ou se vamos ter um compromisso maior com a palavra de Deus. Não adianta a pessoa bater na rede social. Não. Por isso que eu falei que ela tem um lado bom e tem um lado maléfico. Quando é que esse lado maléfico? Quando eu sou deixado ser levado por ela. Eu sou dominado por ela. Eu não dou conta de viver sem navegar nas redes sociais. Ela ficou muito bom em termos de informação, rápido, precisa, em comunicação, ficou muito bom. Mas se nós não tivermos cuidado, ela vai absorver todo o nosso tempo e não vamos ter tempo para a meditação da palavra de Deus. Nós não vamos ter tempo para oração, nós vamos estar sempre envolvidos na rede social. Claro que tem coisa boa que nós vamos estar pesquisando, mas também tem coisas ruins. Tem coisas que não vai trazer edificação. Você se torna informado de tudo que acontece no mundo, mas você termina perdendo o seu foco da vida espiritual, se deixar ser levado.
Porque ali você vai ver coisas boas e coisas ruins. Na medida que você vai passando, tem algo que vai lhe chamar a atenção. E se for aquilo que lhe chama a atenção, que não traz edificação? Você vai perder tempo com isso. Quantos, amados, hoje, que esfriaram espiritualmente, que perdeu motivação por causa da rede social, deixou ser levado por ela. Ela, é aquilo que eu falei, é igual a pessoa condenar uma TV, o controle está na mão, o celular também está na nossa mão. O que nós precisamos ter é domínio próprio. Domínio. O domínio próprio é que vai separar o que você deve fazer e o que não deve fazer. É o que vai ver. Às vezes até mesmo os templos em culto. Tem pessoa que às vezes está no culto, mas ele às vezes está só corpo presente. Ainda desse eu entrei numa igreja e estava lá na entrada da igreja um banner. Aquele sinalzinho de proibido. Estava lá o desenho do celular. Eu digo, rapaz, ninguém controla a vida dos outros por essa maneira, não. Hoje já implantaram isso no colégio, já é lei. Colégio, o aluno não pode entrar mais com celular. Já amenizou uma situação. Eu sei que menino deve ficar agoniado para terminar a aula, para ele ver o que está passando na rede social. Se é a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quanto menos se percebe, o celular está na mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde todo ele. É aquilo que eu falei, tem um lado bom. O que é lado bom? Vamos usufruir do que é bom. Então nós precisamos exercitar mais a piedade do que às vezes até o corpo físico. Porque hoje nós vemos que a pessoa está mais preocupada de estar bombado, musculoso, do que forte espiritualmente. Então, aborrotar das academias. Não, eu tenho que ir para o culto. Não, eu vou para a academia. Eu preciso ficar exercitado. E aí, deixando de exercitar a piedade. Tem como equilibrar. Ter tempo para exercitar fisicamente, mas não esquecer da piedade. Vamos colocar em pé?